Olá, nono ano. A aula de hoje, do dia 25/6, vai ser estudar a estrutura da tabela periódica, como ela é organizada, ok? Então, a tabela periódica, pessoal, ela é organizada em grupos e períodos de inicial, que a gente vai ver, ok? Onde os grupos são as colunas, ok? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, até o grupo 18, ok? Isso quer dizer que tem 18 colunas na tabela periódica. E nós temos aqui embaixo, esse quadradinho aqui, meio laranja, né? Alaranjado. Todos esses elementos aqui, pessoal, dessa linha aqui, ó, todos esses elementos, ele pertence tanto o 6 como o 7 aqui, ó, tem o número 6 e o número 7, né? Essas duas linhas, eles pertencem a essa coluna 3, porque ele não cabe aqui dentro, ok? Então, esse primeiro quadradinho aqui é toda essa linha. Esse segundo quadradinho aqui é toda essa linha, ok? Então, esses elementos estão dentro dessa coluna, estão na coluna 3, ó, estão no grupo 3. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, até o grupo 18, ok? Quem são esses grupos, né? Na tabela periódica, as colunas são chamadas grupos. Os elementos químicos que possuem propriedades semelhantes pertencem aos mesmos grupos. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, a EUPAC, entidade responsável pela padronização em química, estabeleceu que os grupos fossem numerados da esquerda para a direita, com os algarismos arábicos, de 1 até 18. Então, essa tabela serve para todo o mundo, né? Nos grupos 1, 2 e 13 até 18, ó, 1, 2 e do 13 até o 18, estão os elementos que denominamos elementos representativos. Então, os elementos representativos estão no grupo 1, 2 e do 13 até o 18. Nos grupos 3 até 12 estão os elementos de transição, né? Alguns grupos possuem nomes específicos, né? Alguns grupos aqui a gente vai estudar os nomes, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio ele é isolado. O grupo 1 corresponde aos metais alcalinos. Então, aqui no grupo 1, ó, primeira coluna, são os metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. O grupo 2, os metais alcalinoterrosos. O grupo 2 são esses metais alcalinoterrosos. O grupo 16 são os calcogênios. Grupo 16, que começa aqui do oxigênio. O grupo 17 são os halogênios. 17, os halogênios. E o 18 são os gases nobres. Aqui são os gases nobres. A gente vai saber por que são chamados de nobres, ok? Então, só recapitulando. Coluna são os grupos, né? Os grupos são organizados em colunas, da esquerda para a direita, numerados do 1 até o 18, ok? Os períodos já vai ser na horizontal, já vão ser as linhas, né? Ó, vai da linha 1 até a linha 7. E esses dois, como já falei, esses dois estão incluídos nesses dois quadradinhos, ok? Então, existem 7 períodos, 7 linhas, né? Então, os períodos, na tabela periódica, os elementos químicos são distribuídos em ordem crescente de número atômico Z. Então, isso aqui a gente já viu que é em ordem crescente de número atômico, nas linhas horizontais. Começando da parte superior esquerda. Então, começa daqui, ó. Então, quem está na primeira linha? O hidrogênio e o hélio. Segunda linha, aí assim vai, ok? Então, primeira linha, localizam-se o hidrogênio e o hélio. O período 3 é a linha que se localizam sódio e magnésio. 3, sódio e magnésio.
E aqui vai, continua. Alumínio, silício e assim por diante. Então nós temos aqui alguns exemplos. Aí ele fala aqui, ó. Existem duas linhas que ficam separadas na parte inferior da tabela periódica. Os elementos da primeira linha são chamados lantanídeos. Bem aqui, ó, tem a palavrinha, vocês vão olhar aí. Lantanídeos. Então é toda essa linha 6 aqui, ó. Por virem após o elemento químico lantânio, pois eles vêm, ó, depois começa pelo lantânio. E os da segunda linha são chamados actinídeos, por virem após o elemento químico actínio, ó, actínio. Então esse período é chamado, esses elementos são chamados de actínio. E por que a tabela periódica ele possui essas cores, né? Ela é colorida para separar alguns elementos químicos, ó. Nós temos aqui inicialmente os metais e os não metais. Os elementos químicos dos grupos 1 ao 17, grupo, coluna, vai do 1 até o 17, ok? São divididos em metais e não metais. Essa classificação toma por base o fato de alguns elementos químicos apresentarem propriedades que caracterizam os metais, enquanto outros não. O que é que caracteriza um metal, pessoal? Eles são bons condutores de corrente elétrica. Isso a gente vai estudar posteriormente. A diferenciação entre elementos metálicos e não metálicos será feita por meio da cor de seu quadro, né? Então, esses amarelos aqui, ó, todos esses amarelos, eles são os metais, ok? Essa parte rosa, eles são os não metais. Os metais, a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Eles se encontram no estado sólido, a temperatura ambiente 20 graus Celsius, com exceção do mercúrio, que nessa temperatura se encontra no estado líquido. Então os metais são encontrados no estado sólido, com exceção do mercúrio, que nessa temperatura ele fica no estado líquido. Os metais possuem propriedades físicas como brilho metálico e alta capacidade de refletir a luz, além de serem bons condutores de calor e de eletricidade. São maleáveis e dúcteis, podendo ser moldados em fios. Além disso, os metais possuem a tendência de ceder elétrons, formando cátions. Ok? Então essas são as características dos metais. E os não metais são encontrados nos 3 estados físicos, né? Líquido, gasoso e sólido, em temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura ambiente, o bromo, ele é líquido, enquanto o oxigênio é gasoso e o enxofre é sólido. Então, os não metais vai ter os 3 estados físicos na temperatura ambiente. Entre as propriedades físicas dos não metais, podemos destacar que não conduzem eletricidade, com exceção do carbono. Então, o carbono ele conduz eletricidade, mas só que ele é um não metal, em forma de grafite, e não são maleáveis e nem dúcteis. Enquanto as propriedades químicas, os não metais tendem a ganhar elétrons, formando ânions. Então, parte amarela, os metais, parte rosa, os não metais. E nós temos essa coluna aqui de azul, que eles são chamados de gases nobres. Os elementos do grupo 18 são chamados gases nobres. Eles são pouco abundantes na natureza, eles tem poucos elementos na natureza. Os gases nobres são muito estáveis, não reagindo facilmente com os elementos químicos. Isso daqui, quando vocês estiverem no ensino médio, eles são também chamados de gases nobres, porque eles já estão na sua forma estável, eles não precisam combinar com ninguém para que eles consigam ficar estáveis, porque eles já estão, ok? Diferente dos outros. Os outros eles não estão estáveis. Então espero que com essa aula vocês consigam tirar suas dúvidas e que possam fazer atividade de casa, que vai ser atividade em folha. Até a próxima aula.